Sejam todos muito bem-vindos a mais um Doce Encontro. Momento onde eu escolhi me dedicar a levar a informação para você, principalmente mulher 40 mais, sobre como se proteger contra o diabetes. Doença que vem ganhando espaço no Brasil e no mundo e que está intimamente ligada a hábitos de vida. Já sabemos que a característica genética ela tem menos peso quando o assunto é diabetes tipo 2. É uma doença adquirida, é uma doença inflamatória crônica, é uma doença que está diretamente ligada aos 7 pilares do conceito Mota: alimentação, atividade física, qualidade de sono, qualidade da sua saúde mental e espiritual, intestinal, onde guarda a sua imunidade, e hormonal. Eu acredito que a gente consegue reverter o diabetes tipo 2, dependendo do momento em que você se encontre. Se a gente tem ali 20, 30% do pâncreas funcionando, se você não usa insulina e se você só usa medicamentos orais para controlar essa glicose, eu acredito verdadeiramente que a gente consegue regredir esse quadro. Eu já consegui regredir quadros de clientes que usavam insulina. Por quê? Porque eles entenderam o caminho que os conduziu ao diabetes. E quando a gente entende e consegue fazer o caminho contrário, a gente consegue dar oportunidade para o nosso corpo prosperar metabolicamente, hormonalmente, bioquimicamente, tudo entra no eixo e ele começa a fazer as suas atividades, as suas funções. E o equilíbrio do açúcar no sangue é uma dessas funções, tá bom? Hoje eu tenho uma convidada super especial, a doutora Luciane, e nós vamos conversar sobre como que o diabetes pode impactar emocionalmente, como que pode abalar o nosso humor, a nossa felicidade, a nossa atenção, a nossa esperança. Por que que uma coisa está intimamente ligada à outra? Então, fique aqui com a gente, eu quero que vocês recebam com muito carinho a doutora Luciane. Eu já quero aproveitar e pedir para vocês pegarem essa setinha aqui do canto, encaminhar esse nosso bate-papo para o maior número de pessoas do seu contato. E durante a nossa conversa, nesse balãozinho que tem a interrogação, coloquem aquelas dúvidas para a gente responder ao longo da nossa conversa, porque eu acabo me perdendo nos comentários quando eles acontecem aqui durante a conversa, tá bom? Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês. Vocês já sabem que a casa é de vocês. Fiquem à vontade. E deixa eu chamar a nossa ilustre convidada. Lu, eu já te achei, mas eu queria que você me mandasse um oi que vai ficar mais... Achei. Já dei o ok aqui da sua solicitação, Lu. Vê se chegou aí para mim, por favor. Para quem está chegando agora, o tema da nossa live é como que o diabetes pode impactar as emoções. Peraí, que já tem alguém chegando aqui na área, ó. Ai, a câmera tá virada. Preciso virar. Oi, bom dia. Perfeito, bom dia, bom dia. Que bom ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. E o frio aí, como é que tá? 3 graus hoje de manhã. A hora que eu fui pra academia, tava 3 graus. Eu vontade de desistir. Nada, gostei. Isso aí que é mulher poderosa. Não tem frio que te segure. Oi, Renato, obrigada pela presença. Seja bem-vindo. Lu, muita felicidade em ter você aqui comigo no nosso Doce Encontro. É um momento onde eu dedico aos nossos seguidores que têm
vontade e desejo de construir a sua melhor performance em saúde, buscando dentro da sua rotina os melhores hábitos, entendendo dentro da sua rotina quais são as maiores armadilhas e entendendo principalmente que chega um ponto da saúde onde a nossa boa vontade não é suficiente para nos dar o retorno da nossa melhor performance em saúde. Muitas pessoas acabam fazendo com todo amor e carinho as melhores escolhas, desconhecendo que ali por trás daquele hábito tem alguma armadilha que não vai favorecer uma construção de uma saúde duradoura, de médio a longo prazo. Então eu queria que você se apresentasse, que você dissesse onde você mora, onde que está esse frio todo, e é um prazer enorme em tê-la conosco. Então, meu nome é Luciane Teixeira, eu moro no sul do Brasil, bem no sul, na penúltima cidade, que chama Arroio Grande. Depois de Arroio Grande tem Jaguarão e aí já estaremos no Uruguai. Sou clínica geral e há muitos anos assim eu procuro ter uma visão integrativa e estudo, embora não formalmente, a medicina integrativa. E ultimamente, uma coisa que eu sempre quis trabalhar é na questão de fazer com que os pacientes tomassem menos remédios faixa preta. Eu trabalhei no SUS e no SUS tu passa o dia inteiro fazendo infinitas receitas de remédios faixa preta que a gente sabe que não são medicações para serem usadas continuamente. E por causa disso, eu entrei nesse nicho da saúde mental no intuito de ajudar as pessoas a terem outras estratégias para dormir melhor, para não ter ansiedade, para viver melhor. E eu entendo que nós somos um todo, né? A gente não é só o sistema endócrino, não é só o sistema mental, emocional, nós somos um todo e temos que ser vistos como um todo. E quero dizer que é um prazer enorme estar aqui contigo. Eu tenho acompanhado o teu trabalho e achei maravilhoso. Hoje a gente vê que os médicos já entram com insulina para os pacientes, não tentam outras alternativas. Eu tenho vários pacientes assim que vão no endócrino e eu fico triste porque eu vejo que já vem com insulina e com pouca orientação de mudança de estilo de vida. Isso aí, Lu, o que eu sempre falo aqui é muito importante. A medicação existe para ser usada, tá? Agora, a medicação não é o único recurso. E a gente sabe que remédio é para remediar uma situação, um diagnóstico feito enquanto, por um tempo determinado, junto à medicação, se for indicada naquele momento, a gente vai traçar as melhores estratégias para o corpo ter a oportunidade de voltar a funcionar. Quem criou essa máquina aqui, independente do que vocês acreditam, é um ser muito superior e mais inteligente do que a gente. Então, criou uma máquina perfeita e dentro dessa máquina existem todos os recursos para que ela entregue o melhor da sua performance. E quando esse resultado não está legal, é porque a gente está atrapalhando de alguma forma, e claro que sem querer. Ninguém escolhe não ter saúde. Agora, as pessoas acabam escolhendo adiar algumas ações responsáveis pela sua melhor saúde. E na sua experiência, nesse volume de pacientes que você atende, o que você observa que são aqueles hábitos que estão ali ligados a essas pessoas diabéticas ou com resistência insulínica ou com obesidade, que apresentam transtorno emocional? Daquelas pacientes que vão renovar a receita. Doutora, eu não posso ficar sem meu remédio, minha receita vai acabar. Faz aqui para mim. Aí você começa a conversar com esses pacientes. O que você entende que faz parte do hábito da maioria dessas pessoas? Então, eu não só entendo como eu sinto na pele por eu ser diabética, eu fui uma criança obesa e passei a minha vida inteira de dieta até hoje lutando contra isso e sem muito sucesso. Nos últimos anos eu até consegui melhorar bastante isso. Então, não adianta a gente saber, a gente tem que ter consciência e tem que trabalhar uma série de coisas para conseguir fazer o que é certo.
o diabético ele tem mais dificuldade ainda, né, de conseguir manter uma alimentação saudável pela questão da insulina alta, tá te exigindo cada vez, ele dá fome, né? Uma das características do diabetes é ter fome. E o paciente normalmente ele é diabético porque ele já vem num padrão de vida, às vezes familiar. Eu vejo na minha família, tem diabéticos de ambos os lados, porque a gente tem um padrão alimentar, um padrão de estilo de vida errado que a gente vai passando para os filhos. E além dos fatores que são genéticos, tem esse fator comportamental que acaba se transmitindo. Então, o que eu percebo também é que por os problemas do diabetes aparecerem a longo prazo, as pessoas deixam um pouco de lado, parece que não acreditam, né? É que nem o tabagismo, fuma há 20 anos, não aconteceu nada ainda. Só que o dia que acontece é trágico, né? Na minha opinião, quando o diabetes começa a causar lesão nos órgãos-alvos, é pior do que ter câncer. O sofrimento é pior do que o do câncer. Não sei se tu concordas. O câncer e o diabetes são doenças inflamatórias crônicas, elas têm o mesmo berço. E o diabetes é uma doença silenciosa, uma doença traiçoeira, onde, principalmente o tipo 2, como a pessoa vai adquirindo de médio a longo prazo, o corpo também tem uma capacidade de se equilibrar com o desequilíbrio. Então, as pessoas vão evoluindo nos sintomas, se adaptando a eles e normalizando algo que não é normal. Então, principalmente, o nosso foco aqui é a mulher 40 a mais, chegando perto da menopausa, hormônios sexuais caindo, que já traz uma facilidade de acúmulo de peso, principalmente acúmulo de gordura nas vísceras. Essa mulher começa com alteração de energia, de foco, de raciocínio. Esteticamente, ela vê que ela está engordando, ficando flácida, com celulite, alteração de pele, unha, cabelo, intestino, a autoestima vai descendo e elas se perdem num emaranhado de queixas que, pela maturidade da sua idade, já está trabalhando, provavelmente com a sua família constituída, é mãe. Ela atribui a sua rotina à causa dela não estar bem. E ela vai se colocando no final da fila, vai empurrando com a barriga, vai empurrando, até que a conta chega, geralmente nessas complicações. E o que a gente mais teme do diabetes, a gente vai falar de emoção, e a gente está falando de tudo, mas o cérebro é um órgão que ele se inflama dentro de um corpo inflamado. E as nossas emoções, elas precisam. Eu acho que foi uma chamada aí. Foi, Foi, desculpa. não, sem Já problema. Só resolvemos. deu uma alteração aqui no som, mas acho que vai ficar legal. E essa inflamação, a cabeça para estar boa, tanto aprendizado quanto memória, né? Quanto emoção, a gente precisa de hormônios da cabeça, que a gente chama de neurotransmissores. E eles começam a serem produzidos no nosso intestino. Então, não tem como eu separar a cabeça do resto do corpo. Não, eu quero ficar bem, eu quero ficar bem humorada, isso vai depender de uma glicose normal no sangue à base de medicação. Tá tudo junto e misturado, né? Então, o que eu percebo é isso. No início da nossa conversa, você falou do sono. Eu vejo que os clientes, eles subestimam o poder do hábito diário, né? Foi o que você falou. Eles deixam para depois, eles deixam a bomba estourar porque você acha que o diabetes de repente dói mais do que um câncer, que é uma doença inflamatória crônica, que é uma doença que ela vai avançando, que ela come a sua alma e vai te comendo aos poucos. É muito doloroso, sim. E quais são os pontos que você consegue sinalizar nos seus clientes e que eles têm mais facilidade de aderir para dar o primeiro passo para transformar a própria saúde dentro desse contexto? Para mim, é um dos pacientes mais difíceis, né, de aderir ao tratamento. Até porque é um tratamento que envolve alguns riscos,
por exemplo, de hipoglicemia, que é uma coisa que dá muito medo. Eu tive uma vez hipoglicemia, não quero ter nunca mais, é muito desagradável. E muitos pacientes têm medo, né, eu vou comer direito, eu vou tomar o remédio direito, daqui a pouco eu vou ter uma hipoglicemia que é muito desagradável, né, dá uma sensação de desmaio, sudorese e mentalmente assim a gente fica muito ruim. Uma coisa que eu percebo de resistência dos pacientes é eles dizerem assim, doutora, o meu diabetes é emocional. Tu deve ouvir isso, eu escuto isso há anos, né? Tanto do diabético quanto do hipertenso. E, obviamente, que as emoções, o estresse mexe nos níveis glicêmicos, porque o cortisol faz isso, né? A gente, quando está estressado, libera cortisol. O cortisol, ele te ajuda numa situação de estresse, porque ele te deixa mais ativo, mais acordado e, obviamente, ele aumenta a glicose para que tu tenha mais energia para resolver aquela situação. Porém, no diabetes, isso é catastrófico, acaba aumentando. E esse paciente que chega dizendo que o diabetes dele é emocional, ele entende, eu não sei porque existe essa cultura aqui onde eu vivo, existe muito, essa pessoa entende que por ser emocional ele não precisa tratar, que por ser emocional não vai causar lesão nos órgãos dele. Então, para mim, esse é o paciente mais difícil, tanto no diabetes quanto na hipertensão. E a gente sabe que o estresse de lidar com diabetes, com alimentação, também vai acabar se tornando um ciclo vicioso, né? Tem aquela preocupação, a gente vai num aniversário, se oferece muitas coisas para a gente comer, tu tem vontade, e aí tu já fica estressado com isso, aí aumenta teu cortisol, então é uma bola de neve. E o paciente com hiperglicemia, ele é um paciente que ele vive irritado, cansado, ele vive muito mal. E as pessoas acabam não se dando conta disso, que tem a ver com o diabetes descompensado, aquele cansaço, aquela falta de vontade, aquela vontade de estar só deitado, falta de vontade de fazer planos. E ele acha que ele está com uma doença mental, mas ele não está com uma doença mental, ele está com diabetes descompensado. E aí todo o organismo dele, inclusive a parte mental, está descompensada junto, né? Eu trago várias estratégias para eles, sempre. Aí a gente entende como que aquele médico que não tem tempo, que é um médico que trata exame e não tem tempo de escutar as pessoas, como ele não contribui para a transformação da vida de cada um que aparece ali na frente dele, né? Quem trabalha em plano de saúde tem que cumprir meta ali, então cada vez está se permitindo uma consulta mais rápida. O médico mal tem tempo de olhar nos olhos, de ouvir a história desses clientes, e eles saem e entram da mesma forma. No máximo, tem um ajuste de medicamento ou uma troca de medicamento, mas a maioria dos relatos que eu escuto é: o doutor nem me ouviu, o doutor tratou o papel e não me tratou. O doutor ajustou o número do papel com outro papel, mas ele não me explicou, eu não sei o que está acontecendo comigo. E o diabético, como qualquer outra doença inflamatória crônica, é essa vitimação real. Sou vítima de uma doença, tenho esse rótulo como identidade, tenho que seguir essa cartilha da doença, né? Meu diabetes é emocional. O que a gente tem que entender? A maneira como a gente lida com o estresse que vai fazer toda a diferença, porque o estresse ele faz parte da vida. Então, o adulto, lúcido e orientado, que tem responsabilidades e relação social, ele vai ter momentos desafiadores. É conta para pagar, é ser desagradado por alguma condição, é ouvir uma opinião contrária, é ter meta e prazo, é num deslocamento, é lidar com pessoas, com trânsito, com imprevisto. Então, se eu achar que o meu problema é emocional e eu não tomar uma atitude para isso, eu vou ficar de novo passivamente querendo que o remédio me cure. Ao passo que o remédio é para remediar uma condição, para somar a minha atitude depois de uma orientação profissional para eu saber qual rumo eu tenho que tomar. E a partir do momento que eu tenho a clareza do meu problema,
Eu não posso delegar ao mundo a responsabilidade de me esperar dentro das minhas condições. Então, se eu estou indo para uma festa, eu vou jantada. Eu levo o meu lanchinho aqui, minhas oleaginosas, o meu SOS na bolsa. Porque o mundo não tem que estar preparado para servir aquilo que eu quero escolher. Porque eu tenho a minha situação. Então, para que a pessoa não se frustre diante de uma cultura ocidental que anda na contramão da promoção à saúde e que ela não se isole, que ela consiga interagir, em cada momento que é desafiador para ela, em cada problema, ela tem que ter opções de solução, por mais que não seja o ideal, o mundo perfeito. Então, se eu vou num aniversário, onde eu conheço a família, eu conheço os atos, eu sei que vai ter docinho, salgadinho e refrigerante, mas aquelas pessoas são muito importantes para minha vida e eu quero socializar, eu vou sem fome. E lá vai ter uma água, lá vai ter alguma outra coisa em que eu possa escolher. E caso não tenha, eu tenho que aprender a ter condutas. Dói, dói. Mas adulto tem que fazer o que precisa, não o que ele gosta apenas. Adulto tem que trabalhar, às vezes tem que pegar um filho que está ali, que demanda uma energia danada para educar. Então, dentro desse contexto mais real, acho importante o acolhimento nosso profissional para mostrar para ele que a realidade, infelizmente, é totalmente diferente do que a gente deseja, mas que a gente, com atitudes e com clareza, com a independência, com a autonomia e sabendo que quem escolhe as nossas ações somos nós, a gente fica mais encorajado, validado a passar por esses processos. Uma coisa que me incomoda muito, não sei se tu tens essa experiência aí, mas aqui, endócrinos renomados, e eu aprendi isso na faculdade, que o diabético tem que andar com balinha no bolso. Eu não como bala nunca. Se tu fizer hipoglicemia, tu vai comer aquela bala, aquilo vai ser... Eu vejo paciente que chega assim com HGT 300 um pronto atendimento, porque ele teve uma hipoglicemia e ficou comendo bala. Mas Então, como assim, a reação da hipoglicemia é muito mais grave, eu gosto daquele melzinho, sabe? Uns sachêzinhos de mel. Uhum. Eu gosto muito de indicar esses sachês. O índice Sim, glicêmico sobe mais rápido, a gente não sabe onde ele está, a gente não sabe o tempo que ele vai demorar para ter um acesso, e a hipoglicemia traz um dano neurológico muito mais com impactante do que a hiper, certeza. né? Mas o paciente que está se cuidando, fazendo as refeições regularmente, ele raramente vai fazer, né, hipoglicemia. São os Principalmente o que pacientes que não não usa cuidam. insulina. Geralmente essa orientação vem para É, aquele que é insulino dependente, né? insulina. Mas o que que eu percebo? Ele anda com a balinha no bolso e ele come a balinha. Ele come a balinha sem fazer a hiperglicemia. Então, eu penso assim que é uma conduta que a gente tem que ter muito cuidado, né? No orientar as pessoas, porque parece que tu está dizendo para ele assim, ó, tu anda com a balinha no bolso e tu pode comer essa balinha. Mas aí a gente E ensina os sinais de hipoglicemia, né? Os sinais precoces. Se tá meio tonto, sem energia, perdendo equilíbrio, a visão mais turva. Eles têm como quem tem enxaqueca que tem a áurea, quem tem a hipoglicemia com com frequência por certeza. usar insulina, eles É. já começam a entender que tem alguma coisa diferente, né? Eu não chego a ter hipoglicemia mais, eu tive uma vez só, mas assim, eu começo, quando eu tô há muito tempo sem comer, eu já começo a ficar um pouco perturbada, eu não consigo, né, a gente perde o foco, então tu já vê que precisa comer, mas aí eu não vou comer a balinha, eu vou comer, fazer uma refeição direita, né, Perfeito. Se e, você tiver em casa e tiver acesso, sempre uma refeição de qualidade. e E essa isso, questão da fraqueza é bem interessante, né? Porque as pessoas que ainda não têm o diagnóstico de diabetes, elas dizem assim: eu tenho hipoglicemia. Se eu fico muito tempo sem comer, me dá uma sensação de tonteira, fadiga, eu já começo a suar frio, minha mão fica formigando, eu preciso comer alguma coisa. E este vício
do metabolismo que a gente condiciona pelo nosso erro alimentar, como que o nosso corpo inteligente funciona. Se eu tenho hábitos de comer coisas que têm muito açúcar e essas coisas muitas vezes não são doces, elas podem ser salgadas, né? O carboidrato de alto índice glicêmico pode estar escondido num pão francês, num biscoitinho, numa pizza, num macarrão. Então, se eu tenho o hábito de ter uma alimentação que predomina carboidrato, esse açúcar aumenta no sangue para o corpo te proteger contra o diabetes, libera a insulina, rouba esse açúcar do sangue e guarda nas vísceras. Mas assim que a gente perde esse açúcar, que é energia no sangue, a gente tem toda essa sensação de falta de energia, de repente de desmaio, de fraqueza, e a gente alimenta o ciclo vicioso de novo comendo alguma coisa que dá a mesma coisa. Essa é uma construção de uma resistência insulínica, ou seja, essa insulina, que é o hormônio que equilibra o açúcar no sangue, ele é recrutado tantas vezes que chega um momento que a sua função vai perdendo a eficácia. Então, olha como que um médico tem um papel fundamental, mesmo não sendo nutricionista, de informar as armadilhas nutricionais. Não dá para médico trabalhar sem nutricionista. A nutricionista vai fazer o plano nutricional, vai fazer todo o equilíbrio e combinação de micro e macronutriente para a demanda desse cliente. Agora, o trabalho é em equipe, né? É em parceria. Como que você vê isso aí? Assim, quais são os alimentos que você identifica que o diabético come jurando que ele pode comer, achando que é um alimento saudável e que não vai ter problema nenhum para ele? Nossa, existe uma grande confusão nisso, né? Eu vejo as pessoas virem aqui dizendo assim: ai, doutora, eu não como beterraba nem cenoura, mas eu como lanche todo dia de noite. Então, existe uma dificuldade de entender que a beterraba e a cenoura, ela vai ter uma glicemia maior diante de outros legumes, né? Por exemplo, é melhor tu comer um chuchu do que uma beterraba. Mas aí a pessoa diz que come um lanche lá, que tem um monte de coisa, tem pão, tem tudo que não deve, gordura ruim, né? Então há uma grande confusão, há uma grande desinformação. E muitas pessoas também, ali alguém falou da bolacha creme cracker, essas bolachas, isso é incrível, como as pessoas acham, ah, eu não tô comendo pão, eu como só bolacha, e come um pacote de bolacha achando que é inofensiva, né? Existe uma grande desinformação sobre isso. E eu mesmo sendo médica, eu levei anos para conseguir fazer algumas mudanças que hoje eu mantenho. E eu imagino para o paciente que é leigo, né? Se para nós já é difícil, eu tive muita dificuldade. Eu venho de um padrão alimentar familiar muito errado e muito grave, e até hoje eu luto com algumas coisas. Mas o que eu percebo é isso, tipo assim, eu não como banana porque tem muita glicose, mas eu tomo refrigerante. Então a gente vê toda essa confusão dos pacientes, né? Por isso que a gente precisa de muito tempo. Eu, como trabalho exclusivamente online, eu tenho a oportunidade de olhar despensa e geladeira. Se o cliente se sente à vontade, eu ensino rótulos, ensino o que é micro e macronutriente, para ele ter uma noção, que às vezes eles não sabem o que é proteína, carboidrato, o que né? Eles ficam bem perdidos nisso, o que é gordura animal e vegetal. Então, a gente tem que mostrar, em relação à bolacha, creme cracker aí, fala, não, eu como um biscoitinho, água e sal. Eu falei, mistura água com sal, espera virar um biscoitinho, quando virar você me fala. Para ver se ali só tem água e sal. Porque se ele é diabético, ele pode comer o biscoitinho, água e sal, né? Daí a gente lê os rótulos, lê os ingredientes. Entende que nos ingredientes, por lei, tem que escrever o item que tem maior quantidade para o item que tem menor quantidade. Então, se tem farinha de trigo, que é uma farinha branca refinada, que é inflamatória e de alto índice glicêmico. Então, a gente tem que fazer
todo esse acompanhamento, porque aí a gente vai quebrar muito isso. Em relação ao alimento, tudo que está embaixo da terra tem mais açúcar do que está acima da terra, mesmo sendo da natureza. A fruta, ela tem basicamente frutose, toda a ose é da família da glicose, sacarose, lactose, frutose, é a ose daquele alimento. Então, é muito interessante a gente ter tempo para isso e explicar, porque na faculdade de medicina, médico não aprende nada de comida. E eu só aprendi Uhum. isso muito depois. E quando eu escolhi estudar epigenética, ortomolecular e entrar de cabeça na parte integrativa, aí que eu fui entender de comida. Porque enquanto eu atuava só na endocrinologia, eu ainda tinha aquele papelzinho de calorias. 1.300, 1.500 e 2.000 calorias que eu destacava e dava para todo mundo, que era como eu conseguia ajudar quem não tinha acesso a uma nutricionista. E como essa nossa atitude é limitada para o cliente, né? Uma coisa que me preocupa e que eu vejo também são as crianças. Eu atendo criança também. E as crianças chegam aqui com um pacote de salgadinho, de Doritos, de chips. E esses dias atendi um menino que estava obeso e pedi uns exames para ele, veio com triglicerídeos mais de 300. Eu conversei com os pais, né? E os pais disseram: ah, doutora, ele não quer tomar banho, a gente dá chocolate, ele não quer fazer tal coisa, a gente dá chocolate. Então, eu vejo uma necessidade muito grande de ensinar os pais a cuidarem da alimentação dos filhos. Quando eu atendo o bebê, que a gente começa a inserir alimentação, eu sempre digo para as mães: olha, alguém vai oferecer refri para ele, mas que não seja tu. Alguém vai dar açúcar para ele, mas que não seja tu. Tu começa a mostrar para ele a alimentação saudável. Ele vai conhecer lá na rua, mas o que tu oferece dentro de casa tem muito mais chance daquela criança desenvolver os maus hábitos, né? Que vão com certeza prejudicá-lo mais tarde. Então, infelizmente, existe toda uma desinformação e os pais oferecem muita coisa ruim para os filhos e eles acabam mantendo esses maus O que a hábitos. gente tem que entender é o seguinte: infelizmente, não é interessante para a grande máquina que gera dinheiro que a gente tenha informações. Então, o rótulo dos alimentos sempre serão atrativos, convidativos e a informação real ela está de uma maneira mascarada. Por isso que a gente precisa descobrir os atalhos para isso. E por que a gente fala tanto de alimentação? Porque esse nutriente ou esse não nutriente, esse produto alimentício, chegando no seu intestino, ali é a base de absorção da matéria-prima que vai virar hormônio que vai trabalhar na sua cabecinha. Né? Esses hormônios são chamados de neurotransmissores e eles começam toda a sua base no processo de absorção intestinal. Lembrando que nesse intestino moram bactérias do bem que trabalham a favor da nossa saúde e da nossa imunidade. Mas para que essa barreira de bactérias do bem nos proteja, elas precisam estar bem alimentadas de comidas de verdade, de comida da natureza. Diabético, perguntaram aqui qual é a frequência que você vai comer. Você vai comer quando tem fome. Não tem aquela história de regra igual para todo mundo. Um diabético bem orientado pode fazer jejum intermitente, porque ele vai se preparar para isso, ele vai comer certo para isso, as suas células vão estar bem nutridas, ele vai hidratar durante o jejum e ele vai comer quando tem fome. Mas para isso os exames precisam ser avaliados, os marcadores inflamatórios, frutosamina, hemoglobina glicada, peptídeo C, glicose, insulina. Não é só glicose e não é só uma glicose ou uma insulina pós-prandial. Porque esse sangue, esses 5 litros caramelizados, eles estão caramelizando todas as células do seu corpo. E a gente precisa olhar tudo que envolve o equilíbrio dessa glicose. E não tem outro meio da glicose vir em excesso. Ela vem da comida em excesso. Então, o que a gente precisa fazer? Alguma estratégia para que você
gaste em forma de energia esse excesso de glicose que está acumulado no seu corpo. Então, como? A gente tem que voltar a devolver para a insulina o papel dela, que é de regular tudo isso. Então, a gente tem que diminuir a resistência insulínica. Então, é todo um contexto que não tem como falar de emoções e diabetes sem falar de intestino, de comida, de higiene, do sono, de praticar a sua espiritualidade, porque quanto mais você coloca no dia a dia a tua fé, a sua espiritualidade é a prática daquilo que você acredita dentro da sua religião, você ativa áreas do seu corpo e do seu cérebro que produzem substâncias anti-inflamatórias, que produzem hormônios do prazer e da alegria, como endorfina, dopamina, serotonina. Então, para você ser feliz, um diabético feliz, primeiro você tem que querer ter saúde. E entender que ter saúde não é botar a glicose no sangue normal. Tem que entender que, além disso, a vida é para ser próspera, é para ser intensa, e ela precisa de um planejamento de agenda. E eu quero que você me diga, Lu, como que é a rotina desses pacientes? O que que você identifica nessa rotina que está sendo gargalo para que ele consiga prosperar dentro do seu equilíbrio de saúde, que vai ter como efeito colateral a normalização da glicose no sangue? Ah, é um conjunto de coisas, com certeza. Eu sempre começo a trabalhar com os pacientes, então agora estou trabalhando mais com saúde mental. A questão da hidratação já é um ponto assim que a maioria tem dificuldade de tomar a quantidade adequada de água por dia. E E como que também você isso. ajuda essas pessoas? Doutor, eu não consigo, não tem jeito. Me ajuda? Como que eu posso bater a minha meta de água por dia? Eu sempre oriento, porque eu comecei a fazer isso, eu oriento iniciar com menos, começar e toda semana ir aumentando. Aqui no Rio Grande do Sul é bem complicado. Hoje eu tive dificuldade de tomar água hoje de manhã, e porque tá muito frio e a água, mesmo que tu não deixe na geladeira, a água fica fria e de manhã é ruim de tomar. E coloco para ele a importância disso, né? O nosso corpo é feito principalmente por água e a gente precisa estar hidratado para que as nossas células funcionem adequadamente. E no momento que tu está desidratado, nada vai funcionar como tem que ser, né? E Eu então, para oriento mim, o seguinte: tenha uma garrafinha marcadinha pelo volume de água, deixa ela perto de você, porque se essa garrafa d'água não estiver do seu lado, você não vai lembrar e com não vai ter certeza. sede. E bata A uma minha tá meta. aqui, A ó. cada período do dia, você tem que consumir uma quantidade. E ela tem que esvaziar para que você siga para o próximo passo. Então, é um acordo. Tem a garrafa do seu lado, a minha não, porque ela tem 650, eu já estou habituada a tomar. Mas você que está começando, ela fracionadinha do seu lado, de gole em gole. Não precisa ser tudo de uma vez. Aos poucos, bata a meta, sabendo que a gente precisa de pelo menos 30 ml por quilo de peso, né? 30, 40 em dias que você não está suando, em dias que não são quentes. Então eles vão entendendo, vão, tira foto, me manda, e assim a gente vai fazendo uma gamificação. Eles adoram ser desafiados e adoram joguinhos. A garrafa é importante. Eu tenho garrafa em tudo que é lugar. Eu tenho a minha garrafa aqui na minha sala, tenho garrafa em casa. Onde a gente está, tem que ter a garrafa com água, né? É isso que a gente tem que falar para eles. E o que mais você dá de dica de outras coisas que você entende que é gargalo? Outra questão já é a alimentação, né? Tem que ter uma alimentação mais natural, com menos industrializados, né? E atividade E aquela. física? É um E gargalo aí atividade. também? Esse é um gargalo que eu acho que a gente já mudou um pouco, né? Há uns anos atrás era bem mais difícil e hoje a gente vê que as pessoas procuram fazer atividade física. Eu vejo que muita gente faz apenas caminhada, o que eu oriento que não é o ideal apenas caminhada, porque a gente precisa fortalecer músculo, fortalecer os ossos, e a musculação é o melhor para isso, né? Para o envelhecimento, para não ser aquele velhinho que anda de muleta, que quebra a perna facilmente. Um Então, dos marcadores da longevidade, né? Essa reserva de músculo. com certeza. E a caminhada não vai te proporcionar isso, né?
Não vai. Então, a musculação é o ideal, o Pilates. Eu ainda prefiro a musculação, acho que ela trabalha bem mais a musculatura, né? E, e junto com isso, a questão alimentar, que é muito importante. Eu fiz academia minha vida toda e eu sou a prova que academia não emagrece. Fui gordinha a vida toda fazendo academia. Tem que mudar a alimentação, né? E além de tudo, se tu não tiver uma alimentação saudável, tu vai ter lesão intestinal, vai ter toda essa questão, né, da desbiose, E o sono, né, Lu? sono. Isso é outra questão bem complicada, Excesso principalmente em de adolescente. tela. Excesso de tela, adolescente passa, eu tenho uma filha adolescente, eles passam a noite jogando, conversando e dormem o dia inteiro. É bem complicado, eu tô numa luta em casa com a minha filha por isso, ela passa a noite com os amigos, eu escuto, aí de manhã ela vai pra escola e de tarde ela dorme. E a perde de tomar sol, que é uma coisa importante, importante para vitamina D, importante para o humor. A gente foi criado para estar acordado de dia e dormir à noite. Então, é uma outra questão que a gente percebe, principalmente nos jovens, que está muito complicado. A questão do sono. É, a questão de impor limite, de ter cooperação, de compreender, tá bem complicado, né? A maternidade não foi a minha escolha, mas eu vejo e acompanho e atendo muita gente e é um desafio enorme, principalmente a geração aí de 80 para cá, de 90 para cá, né? Que não são jovenzinhos, a galera aí de 30 anos já está muito viciada em tela, a galera do ano 2000 para cá então, né? E os pais cada vez mais ausentes, querendo suprir sua ausência física com comidinhas, com açúcares, com telas, com coisas que não são muito construtivas, né? Vânia está perguntando: abóbora pode? Abóbora é de cima da terra, Vânia. Tudo que está em cima da terra tem menos açúcar das raízes e tubérculos que estão abaixo. E também não é pode ou não pode. Essa é uma informação. Na verdade, o que pode é que o dia inteiro seja equilibrado dentro das suas necessidades nutricionais. Pois é, isso também é a forma com que tu vai ingerir aquele alimento, né? Por exemplo, quer comer batata, tem que ver a quantidade, o horário, o que tu vai comer junto, né? Eu acredito que a gente possa comer de tudo, porém tem que saber como, quanto e quando. O combinado não sai caro, né, Lu? É o que eu falo. Para quem vive de regra, as exceções não vão prejudicar. A gente é espelho e resultado do que a gente faz na nossa rotina. Quando a gente já está ali em equilíbrio, os deslizes não impactam tanto na capacidade do corpo equilibrar. Eu quero que vocês mandem para mim. Meu sinal caiu? Meu sinal caiu, galera? Onde é que eu atualizo? Tá travado Voltamos, meu aqui. sinal caiu. Ah, Voltou? tá, voltou, Ah, voltou. deu uma trava aqui, deve ter sido aqui. Ah, então tá bom, então voltou. Então eu acredito muito nisso, combinado não sai caro. Quem tem uma vida de regras, exceções vêm e a gente consegue negociar e não impacta tanto na saúde, né? Com certeza. Tudo é uma questão de bom senso. A gente precisa ter isso. Mas eu sempre insisto, quando eu falo sobre mudança de hábito, que o que a gente precisa é, desde criança, já ensinar as pessoas a terem bons hábitos. Depois que a gente fica adulto, é muito O difícil. Eu desafio sofro é muito. maior, mas não é impossível. A gente nunca pode Não, pegar a não. situação atual, que é desafiadora, para paralisar ou para justificar um desfecho negativo. Seria lindo, existem dois mundos, o real e o ideal. Infelizmente ou felizmente, o que a gente tem é o real. Quais são as armas que a gente tem para lidar com ele, tirando os melhores resultados? Eu trabalho muito com programação do casal tentante. Então, o casal vem um ano antes de engravidar para a gente silenciar todos aqueles genes que não são interessantes para a formação desse futuro bebê.
Agora nem todo mundo tem essa oportunidade. Está sendo muito solicitada, hein? Ah, me perdoa. Graças a Deus, é isso aí, gente querida, é assim. Então, seria ótimo se todo casal tentante tivesse a informação e buscasse apurar a sua saúde antes de engravidar. Porque diabetes e obesidade também está ligado com a qualidade gestacional. Como essa mãe passou essa gestação, como que foi todo o contexto de saúde dela, sem contar os 50% da qualidade genética do pai. Então, enfim, a gente não consegue interferir lá atrás no que passou. Mas se eu consigo entender a situação atual, e a gente tem muitos recursos, mais ou menos difíceis, de acordo com a história de cada um, mas para moldar e garantir um futuro de melhor qualidade, que esse é o nosso compromisso, né? Hoje, como que eu posso. Bem, a internet. A internet está tentando a internet está tentando jogar aqui na contramão. A gente já vai fechar 1 hora, deve ser um sinal. Mas enfim, a gente não pode deixar que as dificuldades da vida real nos paralisem. A gente vai aprender com elas e a gente vai traçar estratégias que caibam na rotina de cada um para que pequenos desafios sejam superados diariamente, que isso seja celebrado, que isso traga motivação para que a gente atravesse esse processo com bons resultados. Com certeza. E o mais importante, eu acho que é a gente insistir e ensinar, né? É um processo de aprendizagem do paciente, da gente estar sempre repetindo, 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 para que as pessoas consigam entender e ver o quanto isso é importante, né? Quanto essas mudanças são importantes, não só para controle de diabetes, mas para saúde global. Verdade, Lu, verdade. Enfim, nunca é tarde para começar. Não tem nenhuma condição que não tenha nenhum recurso para que seja atenuada e melhorada. A gente tem que apostar e a gente tem que entender que diante os 7 pilares, comida, treino, sono, saúde emocional, espiritual, intestinal e hormonal, é impossível que nenhuma combinação sirva para a realidade de alguém em qualquer momento da vida que esteja passando. Enquanto a alma está presa no corpo, tem jeito. Depois que solta e não volta mais, aí já não é mais com a gente. Mas enquanto está tudo ligado aqui, a gente consegue fazer intervenções de mente, corpo e espírito, porque o corpo, a vida, tem esses 3 fatores conectados e a gente vai diminuindo o peso, a gente vai favorecendo meios para a vida fluir, prosperar leve como ela deve ser, né? Com Agradeço certeza. demais, gostei. Eu quero que você deixe suas considerações, eu quero que você deixe os seus contatos para que a galera que consiga te acompanhar e usufruir desse seu carinho, dessa sua empatia e dessa sua entrega a favor da saúde. Então, foi um imenso prazer estar aqui contigo. Teu trabalho é lindo, maravilhoso. Eu gostaria que todos os meus pacientes que têm diabetes pudessem fazer o acompanhamento contigo. Vou indicar, continuar indicando, já indiquei para alguns. Estou tentando trabalhar mais a parte da saúde mental, mas eu não acredito que nós sejamos só mente, a gente é corpo, mente, emoção, e tem que ser tudo visto, nós somos um todo. A medicina, com o intuito de melhorar o atendimento, segmentou, né? Fez uma segmentação em especialidades, que é muito importante, mas é preciso esse olhar do médico sobre o paciente como um todo para poder ajudar ele a não chegar lá no especialista, né? Então, esse trabalho, para mim, está sendo maravilhoso ter esse olhar sobre o paciente e conseguir ajudar as pessoas nesse sentido da mesma forma que tu estás fazendo. E foi muito bom ter estado aqui com vocês. Que bom, Lu.
E a mensagem que fica para os colegas médicos é que todos nós conseguimos tratar as doenças promovendo saúde simultaneamente. Então, a gente está muito condicionado tecnicamente a só olhar para a doença e não olhar para o doente. A partir do momento que quando a gente foca para quem adoeceu, o tratamento da doença fica muito mais tranquilo, fica muito mais leve, fica muito mais fluido. Que bom, adorei esse nosso encontro, adorei essa Igualmente, oportunidade. Teremos outras oportunidades com em certeza. breve. Fica com Deus e até a próxima. Até a próxima, um beijão. Tchau.